Olá, gente. Estamos começando a nossa primeira videoaula do módulo 7, nosso penúltimo módulo. E neste módulo nós vamos conversar um pouco sobre a lição número 18 das lições sobre ética, do Ernst Tugendhat, que já está disponível para vocês há alguns dias no sistema. E no capítulo 18, na lição 18, o Tugendhat trata do problema da justiça. É o mesmo problema que é tratado diretamente pelo John Rawls, filósofo com o qual nós temos nos ocupado nos últimos encontros, e indiretamente tratado pelo Peter Singer ao discutir o problema da igualdade. Nesse texto, Tugendhat faz, em parte, um diálogo com a proposta da justiça distributiva do John Rawls, inclusive com algumas relações que dizem respeito ao recurso do intuicionismo, que é utilizado pelo contratualismo representado pelo John Rawls. A gente finalizou as nossas conversas especificamente sobre o texto do Rawls sem tratar da questão do intuicionismo. Então, eu queria rapidamente para vocês fazer um resuminho sobre o item 7, que vocês podem aprofundar nos estudos de vocês, nas leituras de vocês. Bom, é importante destacar que o intuicionismo, em geral, isso vale para todo o intuicionismo, ele considera que existe um conjunto irredutível de princípios básicos a considerar na busca do equilíbrio, o equilíbrio na distribuição. O Tugendhat, para quem já leu, ele vai falar que o problema da distribuição tem pelo menos 3 frentes que precisam ser consideradas contemporaneamente: a distribuição dos direitos, a distribuição do poder e a distribuição dos bens materiais. E a questão da justiça distributiva, em Rawls, trata especificamente da questão da distribuição do montante líquido, de satisfação que é produzido pela sociedade. Mas, em outras palavras, trata-se em grande medida de saber como nós vamos distribuir a riqueza na sociedade. Portanto, para o intuicionismo em geral e para o Rawls em particular, chega um ponto em que nós não conseguimos mais reduzir os princípios a considerar. Nós chegamos num nível de generalidade no uso dos princípios e que não há critérios superiores para nós decidirmos entre 2 princípios concorrentes de justiça. Por exemplo, um princípio ligado ao princípio de justiça que defende a igualdade em termos radicais, e um princípio de justiça que lida com a possibilidade da desigualdade, que é justamente a discussão que o Tugendhat rapidamente nos apresenta. As teorias intuicionistas, em geral, além disso, tratam, então, de 2 coisas importantes, ou se caracterizam de 2 formas. Primeiro, pela pluralidade dos princípios, em relação aos quais nós podemos exclusivamente tentar reduzir até aquele ponto em que não é mais possível, como nós vemos o confronto entre um princípio utilitarista e um princípio contratualista. Esse confronto é feito pelo Rawls ao longo do capítulo 1 de Uma Teoria da Justiça, e é feito pelo Tugendhat também ao discutir a proposta rawlsiana na lição número 18. Além disso, outra coisa importante a considerar, que o próprio Rawls reconhece, que o intuicionismo não oferece nenhum método ou regra de prioridade para nós hierarquizarmos a partir de um ponto inicial os princípios, e o equilíbrio entre eles vai se atingir, inevitavelmente, pela intuição. Para o Rawls e para a proposta do Rawls, o que interessa é o intuicionismo como pluralismo. Ele apresenta algumas outras considerações sobre o intuicionismo, por exemplo, a questão da indefinibilidade epistemológica de conceitos como bom ou como justo, além de outras questões epistemológicas que ele coloca,
que não serão objeto do interesse principal desse apoio que o contratualismo busca no intuicionismo, principalmente em relação à posição inicial, à posição original. Né? Aí ele comenta sobre os intuicionismos do senso comum, que lida geralmente com princípios específicos e dá exemplos, tipo na discussão de políticas salariais, na discussão de políticas públicas de outra natureza, em que nós temos uma compreensão comum, uma maneira de nos posicionar, que é intuitiva. Então, salários, impostos, imputação de penas, né? Em geral, nós temos intuições que não elaboradas, intuições do senso comum sobre essas coisas. E nós precisamos, sim, aumentar o nível de generalidade para sair desse nível do senso comum, que pensa de maneira mais eficiente o particular do que o geral. Então, pensar de maneira mais abstrata os princípios oriundos da intuição significa elaborá-los de maneira filosófica, poderíamos dizer. Bom, ainda sobre a questão do intuicionismo, a dicotomia entre a acumulação e a distribuição, que é o problema da justiça distributiva, isso é tratado na página 39, na página 40 em diante. Ela trata ela é tratada utilizando esses dois princípios, o princípio utilitarista e o princípio da justiça distributiva. Essa é uma das críticas que o Tugendhat fará, entre outras, né? Porque ele afirma que o Rawls, e eu comentei isso com vocês, que também era um argumento do Peter Singer, que é um utilitarista, não é produtivo tentar definir certos conceitos no início da investigação. Então, por um lado, o utilitarismo deixa o bem indefinido, por outro lado, o contratualismo do Rawls deixa o próprio conceito de justiça indefinido. E aí o Tugendhat começa aquela tratativa histórica do conceito de justiça, desde a República, passando pela ética Nicômaco, e procura nos mostrar como, em linhas gerais, a nossa compreensão acerca do justo não se transformou tanto assim desde Platão e Aristóteles. Né? Bom, só para recapitular em terminologia rawlsiana, né, nós podemos dizer que a estrutura básica da sociedade deve permitir ou estimular a máxima produção do bem, né, o saldo líquido de satisfação. E isso é um princípio utilitarista. E aí distribuir a satisfação. E essa distribuição terá que obedecer a um determinado padrão de justiça. Mas, mais uma vez, como se trata de uma solução intuicionista, nós não temos regras de prioridade. Né? O intuicionista repetirá que a complexidade dos fatos morais desafia os nossos esforços para uma explicação plena dos juízos e considera que a pluralidade dos princípios é inevitável. O que, de resto, Tugendhat também diz ao final das suas considerações no capítulo 18, em mais de um momento, na verdade, que nós trabalhamos em ética, na reflexão filosófica sobre os problemas morais, ou mesmo dentro de um sistema moral, com a necessidade de princípios que são, ora, concorrentes, ora, colaborativos, né? Que são, às vezes, contraditórios, mas que, às vezes, precisam ser aplicados parcialmente para que nós encontremos uma solução para os problemas sociais. É o dilema que está por trás da questão da produtividade na sociedade capitalista, né? A questão de remunerar melhor determinados salários para estimular, com isso, a competitividade e a busca por mais ganho entre as pessoas, o que, na perspectiva do Rawls, se justifica, é uma desigualdade que se justifica, a desigualdade salarial, de renda, de propriedade, contanto que nós encontremos um caminho para promover uma retribuição. De novo, nós voltamos ao exemplo dos super salários ou dos super ricos
que aparece também no texto do Michael Sandel, o jogador de basquete, o jogador de futebol que ganha uma verdadeira fortuna, né? Contanto que nós tenhamos um sistema social e acordos econômicos que permitam que essa riqueza extrema direcionada para alguns lugares, até certo ponto, ela retorne para a sociedade para produzir um tipo de indenização, entre aspas, essa palavra vai aparecer no texto do Tugendhat, não aparece no Rawls, aos menos favorecidos, mas que nós tenhamos como resultado dessa desigualdade salarial, de renda, de patrimônio, uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Numa perspectiva liberal radical, liberal conservadora radical, e que o Tugendhat também explora, em que o bem material, a propriedade, a riqueza é sempre atrelado exclusivamente ao indivíduo, e que a perspectiva do crescimento econômico também é algo jogado na responsabilidade exclusiva do indivíduo, isso não se justifica, né? Tirar do rico para dar ao pobre. Mas aquele raciocínio mais complexo, segundo o qual nós pertencemos a redes de cooperação, o Rawls enfatiza isso, que é a proposta da posição mínima, da justiça como equidade, da justiça distributiva, pressupõe uma ideia de sociedade como um ente cooperativo. O Tugendhat também vai enfatizar isso. Quando nós pensamos nesses termos, nós percebemos que a possibilidade do acúmulo da riqueza ou do ganho salarial estratosférico, ele está ligado à existência e à participação na sociedade colaborativa de outros entes que são os menos favorecidos, mas que participam dessa construção. É aquela história, se não tivéssemos interesse nenhum pelo talento dos jogadores de futebol, dos jogadores de basquete, a ponto de pagar para assistir, a ponto da gurizada comprar camiseta, se não tivéssemos interesses ou necessidades ligadas à informática, computadores e etc., as fortunas nessas áreas não poderiam ser construídas, né? Então, a posição individualista, solipsista, que a gente encontra lá nos fundamentos do liberalismo moderno, ela não se sustenta, né? Segundo essas argumentações, que são muito diferentes, tanto a do Rawls quanto a do Tugendhat, mas não se sustenta segundo nenhuma delas. O Rawls ainda diz o seguinte, em relação à necessidade de uma complexidade e uma pluralidade de princípios, que refutar o intuicionismo significa apresentar princípios éticos básicos, generalíssimos, que são justamente aqueles que o intuicionismo afirma que não existem, né? Que pudessem ser assumidos como, assim como nós assumimos os postulados e os axiomas na ciência ou na lógica. Bom, pessoal, já propriamente no Tugendhat, o que nós observamos na lição 18, é claro que existem algumas discussões, e isso é da natureza de qualquer bom texto filosófico, algumas discussões que remetem a outros problemas e remetem a lições dentro do próprio texto que nós não chegamos a investigar. Apesar disso, é possível a gente compreender algumas linhas gerais da argumentação oferecida pelo Tugendhat nesse diálogo com o John Rawls e com o Ackermann. Bom, em primeiro lugar, pessoal, a proposta ética do Tugendhat, nós poderíamos falar do respeito universal e igualitário. Vocês encontram isso, o Tugendhat nos remete à página 207, para aqueles que que forem explorar o texto de forma mais completa, o Tugendhat apresenta essas considerações, né? A proposta que ele faz é de uma moral do respeito universal e igualitário, e ele considera que essa é a única que pode ter a pretensão de realizar a ideia de um ser humano bom, né? E ele define o que é um ser humano bom. Um ser humano bom é um parceiro de cooperação, né? Consequência disso é o reconhecimento do outro
como sujeito de direitos iguais. Só um momentinho. É isso mesmo. Eu esqueci de botar os óculos. Isso implica reconhecer o outro como sujeito de direitos iguais e obrigações iguais. Se trata do comportamento moral exigido para que alguém possa ser considerado parceiro de cooperação. Um parceiro de cooperação é aquele que reconhece no outro direitos iguais, um sujeito de direitos, assim como ele próprio. E também, evidentemente, de obrigações. A cada direito corresponde uma obrigação. No início da lição 18, o Tugendhat nos lembra sobre a ideia kantiana, de direitos, que é o desenvolvimento da noção de direitos humanos que ele oferece aqui passa por Kant, e que o Kant afirma que para que nós tenhamos direitos garantidos, nós precisamos de um Estado forte. Isso significa que o indivíduo só pode ser bom por meio do Estado. E o Estado só é bom se ele garante as possibilidades para que o indivíduo seja bom, ou seja, se ele não é um Estado tirânico que impele as pessoas a agir contrariamente ao modo como elas agiriam em condições de dignidade humana, podemos dizer assim. E por dignidade humana, o Tugendhat ressalta que nós devemos entender a realização dos direitos econômicos. E isso é uma coisa que não aparece na justificativa na justificativa moral do Estado tradicional, do Estado liberal. A justificativa tradicional do Estado liberal passa pelo conceito de justiça e não pelo conceito de direito. O Tugendhat dirá que, até certo ponto, isso vale tanto para o Rawls como para o Ackermann, porque o Rawls não discute direitos fundamentais. Na apresentação da posição inicial, marcada pelo véu da ignorância, etc., etc., e nos desenvolvimentos subsequentes de uma teoria da justiça, nós não temos uma discussão acerca dos direitos fundamentais. E o Ackermann reconhece apenas os direitos negativos de liberdade, que são aqueles direitos que dizem respeito à abstenção, principalmente do Estado ou de terceiros na vida dos indivíduos. Então, é o direito negativo de liberdade, na verdade, o direito de não ser objeto da ação de outrem. Exemplos: liberdade de pensamento. Então, tem um direito negativo que é o não impedimento. O Estado não pode me censurar, ou censurar a liberdade de pensamento e expressão, se esse Estado pretende ter uma justificativa moral para sua existência. Um Estado censor, um Estado que limita as liberdades injustificadamente, um Estado que limita a liberdade de pensamento, não é um Estado que se justifique moralmente como bom, é um Estado arbitrário. Outro exemplo, direito negativo de não intervenção, a violação da correspondência. O Estado não pode violar a correspondência, não pode violar a vida privada das pessoas. São exemplos de direitos negativos. Ou da não eliminação de posições jurídicas, por exemplo. O Estado tem que respeitar o direito de propriedade, ainda que isso pertence à tradição liberal burguesa também, para falar em termos jurídicos. Nas democracias contemporâneas, normalmente nós encontramos a ideia de que a propriedade deverá cumprir a sua função social. Então, a propriedade, e isso é um desenvolvimento do Estado liberal burguês, da filosofia liberal burguesa, não é um desenvolvimento teórico, conceitual, ligado à esquerda. A ideia de que a propriedade deverá cumprir a sua função social. Porque se a gente pensar em termos históricos na sociedade liberal burguesa, nós temos uma sociedade nascente que clama por liberdade econômica e que, ao mesmo tempo, vê
na Europa moderna, na Europa do iluminismo, pré-iluminista, o quê? A aristocracia feudal e o sistema de propriedade típico do feudalismo. E o sistema de propriedade típico do feudalismo não favorece a produção, não favorece a competitividade, não favorece a geração de riqueza, porque não permite que os indivíduos tenham acesso à terra e aos meios de produção para produzir, para trabalhar, para fazer o mercado se aquecer, para fazer o consumo aquecer, etc. Então, a ideia de que a propriedade deverá atender a sua função social não é uma ideia ligada inicialmente, e na nossa tradição, ao pensamento marxista, por exemplo. É uma ideia desenvolvida dentro do seio da burguesia, né? Assim como a ideia da reforma agrária, né? Porque quando nós temos grandes propriedades improdutivas, o latifúndio, o que nós temos? Nós temos um estado de coisas que vai contra a própria ideologia do liberalismo, a ideologia do capitalismo, porque nós temos a improdutividade. E a base da sociedade economista e capitalista é a produtividade e a troca, o consumo de bens, mercadorias e serviços. Então, quando nós temos propriedades que são meios de produção e que não estão produzindo, nós temos um atentado contra os princípios e os fundamentos da própria sociedade capitalista e liberal burguesa. Então, garantir a dignidade humana, que é uma ideia fundamentalmente atrelada à noção de direitos humanos, significa fundamentalmente garantir as pessoas. Isso significa direito ao trabalho. Se nós não temos os meios de produção, né, se nós não somos todos donos de indústrias, de fábricas e de terras, nós temos que ter direito ao trabalho para que, por meio de um salário justo, que é fruto do nosso trabalho, nós tenhamos condições, se o Estado não oferece, na perspectiva liberal burguesa conservadora, o Estado não deve oferecer, mas existem muitos exemplos empíricos que mostram que, do ponto de vista do bem-estar social, talvez seja melhor que o Estado ofereça, né? Mas se o Estado não oferece educação e saúde, etc., eu não posso ter um Estado que me priva do acesso a essas coisas, porque não me oferece trabalho e rendimento dignos para que eu compre saúde e educação. Então, de qualquer forma, o Estado, para ele ser considerado justo, ele precisa garantir o acesso a esses direitos, que são os direitos sociais e econômicos e que captam fundamentalmente a ideia de dignidade humana. Então, lá na primeira geração de direitos do liberalismo, nós vemos a defesa da liberdade de pensamento, a defesa da propriedade, e vale lembrar outra questão histórica importante, que a garantia da propriedade, como ela é defendida pelos teóricos do liberalismo nos fundamentos, nas fundações da modernidade, ela diz respeito inicialmente à propriedade e à posse do próprio corpo. Em outras palavras, isso significa o direito de não ser torturado, o direito de não ser submetido a tratamento, a não ter a integridade física violada, porque o rei acordou de mau humor e mandou cortar a cabeça de alguém. Então, muitas vezes hoje, quando nós olhamos de forma ideologizada demais para as coisas, não interessa se é ideologizado à esquerda ou à direita, nós vemos de forma distorcida essas coisas. Então, abstrair a ideia do direito de propriedade dessa sua origem serve, inclusive, para a gente perder de vista a importância que tem essa noção e a extensão do conceito. Então, a propriedade não é só o carro, o terreno, o prédio, o apartamento. O fundamento da garantia do direito de propriedade do indivíduo contra o Estado é, em primeiro lugar, o próprio corpo e a própria vida. Tamanho é o risco
do cidadão, do indivíduo, ficar desamparado diante de um Estado que não respeita a integridade do corpo ou a vida das pessoas. Vejam, essa ideia tem o quê? Corro o risco de errar aqui, mas uns bons 300 e poucos anos ela tem, né? A nossa realidade social no mundo inteiro parece desmentir que nós tenhamos conseguido realizar o primeiro fundamento do Estado moderno, né? Que é o reconhecimento e a garantia da propriedade por parte do Estado em relação aos indivíduos. Bom, além disso, pessoal, o Tugendhat coloca, então, claramente que tanto o Rawls não faz isso, quanto o Ackermann não faz isso, quanto a tradição literária do pensamento político moderno não faz, relacionar justiça e direitos humanos, né? E é essa a pretensão do autor nesta lição número 18. Para fazer isso, ele vai abordar, como eu já mencionei, as concepções clássicas de Platão e Aristóteles, procurará nos mostrar que existem duas concepções básicas sobre a justiça, e a primeira é igualitária e a segunda é aristotélica. Ele procurará nos mostrar que não existe uma discrepância entre essas concepções, né, e que a desigualdade precisa ser justificada, né? Quando e o problema da desigualdade é reconhecido, o Rawls tenta a questão toda da justiça distributiva por causa da questão da desigualdade material, né? Mas o Tugendhat dirá que para a gente abandonar uma postura igualitária, a gente precisa de boas justificativas para abandonar essa perspectiva. Então, em relação à distribuição de bens, distribuição de direitos e distribuição de poder, nós precisamos alegar razões para distribuir desigualmente na sociedade. E ele diz que os argumentos que se sustentam nessa direção, em certos casos, são o argumento da necessidade, né? O argumento que é o exemplo da divisão da torta, que ele dá 2 vezes no texto e que é um exemplo comum em vários livros de ética, né? Quando o filho alega para a mãe que está mais com fome, que está com mais fome do que o outro, e aí nós temos o argumento da necessidade. O argumento do mérito ou do desempenho, quando um dos filhos alega que ajudou a mãe a fazer a torta, enquanto outros não ajudaram, e o argumento do direito adquirido, né? Ele fez um contrato com um dos filhos e prometeu um pedaço maior da torta para ele. São essas linhas, basicamente, a da necessidade, a do direito adquirido e a do mérito, em que nós poderemos tentar avançar na justificação de um justo desigual. E só quando houver razões suficientes para isso, nós devemos abandonar a concepção de um justo igualitário, né? E o Rawls já parte de uma ideia pressuposta, né, de que nós vamos sempre precisar partir de um princípio que contemple a desigualdade, né? Ele parece colocar isso no capítulo 1 de uma teoria da justiça como algo que vai fazer parte do acordo lá da posição original. E, portanto, nós precisamos de um conceito sólido de justiça em que se corrijam as desigualdades de alguma forma, ainda que ele não trate da questão dos direitos, como disse o Tugendhat, e ainda que ele não traga para a discussão as questões relativas aos menos favorecidos, ou questões como desemprego e etc. Pessoal, em linhas gerais, essa é a argumentação que o Tugendhat vai desenvolver no capítulo, e é isso que a gente vai ver na segunda videoaula do módulo 7. Por hoje era isso e até a próxima.